Perfeito. Então, nós vamos continuar aqui a série da Justiça Federal. Pede a palavra agora com um minuto com o ministro Arnaldo Lima. O ministro Arnaldo Lima foi presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, durante muitos anos ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e, como todos sabem, eu dou muito valor à experiência e é uma pessoa extremamente experiente no que diz respeito ao Poder Judiciário. Justiça em números. Quero lembrar para vocês que no último censo verificou-se que no Brasil, um país de cerca de 200 milhões de habitantes, nós temos cerca de 100 milhões de processos. Ou seja, há mais ou menos a cada 2 brasileiros está em tramitação nos tribunais um processo. A Justiça Estadual, ela possui cerca de 17 mil magistrados e a Justiça Federal brasileira em torno de 2 mil magistrados. Os magistrados federais decidem por hora, atualmente, cerca de 4,1 processos. Pois bem, então, diante desses números, cerca de 17 mil juízes estaduais no Brasil, 2 mil juízes federais no Brasil, o que o senhor pensa sobre a possibilidade de se defender um regime jurídico único na magistratura nacional, ministro Arnaldo? Seria interessante a existência de um regime jurídico único na magistratura nacional, digamos, entre o que, sob certo aspecto, foi, digamos assim, encaminhado ao se estabelecer o chamado subsídio, que hoje está, digamos assim, relativamente desvirtuado em seu propósito. Agora, a dificuldade que existe é aquela relacionada com a autonomia dos estados, mas superado esse aspecto e levando em conta que o entendimento que prevalece é que a justiça, na verdade, ela é nacional, que há essa divisão de justiça da União, justiça dos estados, justiça do trabalho, etc., mas para efeito de divisão da competência, considerado esse aspecto, seria muito interessante que houvesse um tratamento uniforme que evitaria muitos problemas, tais como aqueles que nós verificamos atualmente, relacionados com a discrepância remuneratória entre as magistraturas da União, dos estados, etc. Perfeito. E com relação à questão dos aposentados, juízes aposentados, também dentro dessa ideia de nacionalização da magistratura brasileira, poderia falar um pouco sobre a situação em que atualmente os magistrados aposentados, aqueles que dedicaram toda uma vida ao Poder Judiciário, como atualmente eles se encontram? Os magistrados aposentados, notoriamente, se encontram atualmente numa situação ruim, comparativamente com aqueles que estão na atividade, no que diz respeito à remuneração. Há uma defasagem de aproximadamente 30% no âmbito da Justiça Federal entre ativos e inativos, o que nunca ocorreu, sobretudo após o meu ingresso no quadro da Justiça Federal. Então, isso precisa ser resgatado porque realmente é um tratamento totalmente anti-isonômico para os aposentados que, na verdade, contam com uma situação relativamente estável ao se aposentarem, o que não vem ocorrendo ultimamente. Daí a razão pela qual um dos trabalhos que a chapa AJUP Renovação se propõe a fazer é tentar e trabalhar firmemente para resgatar esse tratamento isonômico entre ativos e inativos. Perfeito. Bom, e dentro dessa linha, me parece fundamental nós integrarmos tanto os juízes e servidores, enfim, da atividade quanto os da inatividade. Integrarmos também as instâncias, o 1º grau, o 2º grau e o 3º grau. O que é que pensa a respeito dessa necessidade de integração em instâncias do Poder Judiciário, no que diz respeito a direitos e prerrogativas? Sem dúvida, isso é fundamental.
porque na verdade a justiça não há, a rigor não há distinção entre graus propriamente. O que há é competência, quer dizer, o juiz federal, ou o juiz federal ou estadual, não importa, tem sua competência determinada quando é integrante do primeiro grau. O do segundo grau, igualmente, tem a sua parcela de competência, e o do terceiro grau, digamos assim, para dizer terceiro grau, a sua, e o próprio Supremo, que é dentro da competência de cada, digamos assim, de cada grau do judiciário, atua o magistrado, e não há nenhuma diferença. Ele tem que ser respeitado, obviamente, pouco importa o grau, a competência de cada um. Logo, é fundamental e muito importante para a instituição que haja uma integração. Eu, por exemplo, quando estava no STJ e tive a oportunidade de exercer o cargo de corregedor geral da Justiça Federal, eu procurei, digamos assim, dentro do possível, trabalhar nesse sentido. Inclusive, quando o Ministério Público apresentou a proposta que já estava prestes a ser aprovada para a instituição da chamada GAJU, quer dizer, GAJU no Judiciário, lá tem outra sigla. Eu mesmo tive a oportunidade, a pedido, por solicitação e em cooperação, evidentemente, com a própria AJUF, com a sua direção da época, de oficiar ao relator na Câmara dos Deputados, tentando a inserção de um parágrafo que, aliás, até ocorreu, estendendo aquele mesmo tratamento que estava sendo previsto para os membros do Ministério Público à magistratura, o que acabou sendo, salvo engano, vetado, mas chegou a ser aprovado. Então, por quê? Porque isso consiste num trabalho que deve ser efetivamente integrado. Quer dizer, do juiz mais recente da magistratura ao mais antigo, deve existir essa solidariedade, porque ela é fundamental para o fortalecimento da instituição, em todos os seus sentidos. O que nós vemos, na verdade, hoje é um trabalho que procura enfraquecer a instituição, e o que não é bom em hipótese alguma, seja para a própria instituição, seja para o nosso país. Perfeito. Hoje mesmo na universidade, algumas pessoas me procuraram para falar sobre o seguinte, a questão dos direitos humanos e do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, no que diz respeito a determinados crimes que afetam a direitos humanos. Poderia ter, na minha opinião, queria que desse também a sua opinião, isso demonstra a confiança que na população, na sociedade, a Justiça Federal efetivamente conta, quando se coloca no texto constitucional um incidente para deslocamento de competência em delitos que afetem direitos humanos. O que pensa a respeito disso, ministro? Foi uma alteração oriunda da emenda constitucional 45 e muito importante, e ela, digamos assim, realmente indica que há uma não vou dizer que maior confiabilidade, porque isso não seria correto, da Justiça Federal, mas levando em conta que a Justiça Federal, digamos assim, ela, como regra, se situa numa posição de maior equidistância, até mesmo das partes do conflito, e conta, por outro lado, com a sua polícia judiciária, que é a Polícia Federal, que, na verdade, tem maiores condições de investigar determinados tipos penais, foi uma iniciativa que, na essência, sem demérito para o judiciário dos estados, acabou por revelar essa maior segurança no processamento de determinadas causas, digamos assim, que tem uma transcendência em relação ao comum dos crimes, no âmbito da Justiça Federal. Aliás, eu tive a oportunidade de relatar lá no STJ o primeiro incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, que foi aquele que consistiu na morte, lamentavelmente, da missionária Dorothy, lá no Pará. E a impressão que eu tive
que a razão de ser principal desse deslocamento de competência consiste nesses aspectos relacionados com o apoio que a Justiça Federal tem, da Polícia Federal, com a maior equidistância do ambiente, vamos dizer assim. Por exemplo, nesse caso, prevaleceu a competência da Justiça Estadual, o PARA. Mas há casos em que o envolvimento, digamos assim, é tão grande ali de pessoas da região, do local, autoridades e políticos, etc., que justifica plenamente o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O que tem que ser visto caso a caso, porque efetivamente não pode se desprestigiar também o chamado juízo natural, que num caso como esse seria como é o juízo estadual. Perfeito. Eu queria agradecer ao ministro Arnaldo e também esse compromisso que nós estabelecemos com vocês que estão nos assistindo, de todo dia, 1 minuto, uma coisa rápida, mas nós falarmos sobre a Justiça Federal e o impacto social que as suas decisões efetivamente possuem. Muito obrigado, ministro Arnaldo. Doutor Hélio, muito obrigado, um bom final de semana e um abraço aos amigos. Isso.